por causa disso. A gente vai encaixar um outro assunto, outro assunto não, uma outra situação que tem a ver com esse assunto. Olha lá. Gabigol tuitou o seguinte... Tá certíssimo o Gabigol em falar sobre isso. Achei perfeito, achei ele perfeito. Denunciado por fazer gol, ok. Ser chamado de macaco, jogar água e tênis, pode. Vambora! Só precisava do kkk no final, né? É. Ele foi denunciado ali pelo Tribunal de Justiça Desportiva por comemorar em direção aos torcedores do Vasco. Então. Ele foi denunciado. Quer dizer, os caras querem tirar o Gabigol das semifinais aí do Carioca porque ele foi comemorar em frente à torcida do Vasco. É isso? É isso, né? A gente chegou nesse ponto. Olha o lance aí. Olha o lance. Ele faz o gol e comemora como ele sempre comemorou. É a mesma comemoração de sempre, Rafa. É isso, né? Aí, ó, lá, ele pronto, para, isso, pronto. É isso, acabou. Faz o gesto para o torcedor do Vasco que estava posicionado. E ele bota a mão no ouvido. Nada demais. Ele bota a mão no ouvido. Não tem... Chamando... Exato, é uma provocação que existe no futebol. Você viu que voaram Isso copos daí, ali, garrafa. ele foi desrespeitoso com a torcida do Nenhum Vasco? momento. De maneira nenhuma. Nenhum momento. O que eu ia dizer, o Breler citou o exemplo do Romário, que fez várias vezes assim. O Renato Gaúcho, quando jogava, cansou de fazer assim. E o Gabigol fez assim para a torcida do Vasco. Sabe por que o Romário fazia assim? O Renato fazia assim? O Gabigol fez assim? Porque eles estão sendo xingados o jogo inteiro pela torcida adversária. Mas isso é o que o Breler está falando. Nós cansamos, eu cansei de ver e ouvir isso em estádios, todos nós. Quando o Romário fazia assim, é porque a torcida ficou xingando ele o jogo inteiro. Aí ele faz um gol, não pode fazer assim para a torcida? O Gabigol não pode fazer assim? Que ofensa que é isso? E é isso que o Breler está falando, O que ele quer dizer é, tipo, me falem agora que eu sou um lixo, que eu sou isso, que eu sou aquilo, que vocês estavam me xingando. Se o cara não puder fazer isso comemorando um gol, gente, acabou o futebol. A interação natural do jogador. Pelo amor de Deus. Jogo. Eu lembro, eu era pequenininho, a final histórica de 77, Corinthians e Ponte. A Ponte ganha o segundo jogo do Morumbi, diante do maior público que o Morumbi já teve, 146 mil pessoas. Nunca mais a gente vai ver isso, entre pagantes e não pagantes. Quando o Rui Rei faz o gol da vitória da Ponte Preta, ele sai fazendo assim... na linha do gramado inteiro, nada mais lógico. O cara tá contra 140 mil pessoas, ele não pode desabafar fazendo assim, ele não está ofendendo ninguém, ele acabou de fazer o gol e aquilo foi encarado com uma naturalidade naquela época que eu não vi ninguém hoje talvez falasse, nossa, diante de 140 mil pessoas podia acontecer uma hecatombe. Não aconteceu nada. As pessoas que estavam lá entendiam perfeitamente por que ele estava fazendo assim. Porque eram as mesmas que estavam apitando irritantemente nos apitinhos que eram distribuídos a cada vez que o time dele pegava na bola. Então, nada mais natural do que essa reação que o Abel falou. E o Gabigol tem razão quando ele fala, porque aí eu não vejo essa agressividade, tudo isso, punição, tarará, quando o cara é chamado de macaco. Exatamente, só não precisava botar esse ha no final, porque aí ele está ironizando a situação. Mas aí ele esvazia o próprio post dele. Gabigol, de vez em quando... Não, Rafa. De vez em quando você toca na ferida, e você foi muito bem no seu texto, um pouco de seriedade para mostrar que você não está brincando, você está falando sério. Eu acho que é de um tom melhor. Eu acho aquele desnecessário. É só ele dizer o seguinte, ok, tá certo, o errado de repente sou eu. Quer ser irônico? Usa de ironia fina. Não transforma uma discussão séria numa, entre aspas, brincadeira com uma interjeição em rede social. É o que eu penso. É porque eu acho que ali ele deixa claro que ele entende uma palhaçada. Ele está certíssimo no que ele colocou, o conteúdo dele é perfeito, e foi o que o Breler disse. A gente não pode agredir, aviltar a liturgia do futebol. Futebol é isso, gente. O dia que não for mais assim, não tem mais sentido que seja. É diferente de um jogador proferir palavras contra uma instituição, contra uma torcida, xingar, ofender e tal. Ele fazer gesto, mandar calar a boca, se tornar Renato Gaúcho aí, Abel. Eu estava no Maracanã em 95, como ainda... no Fla-Flu. Fui assistir ao jogo, ainda era estudante de comunicação, começando a faculdade. E fiquei lá assistindo o jogo na cadeira azul. Antiga do Maracanã, né? Aquela parte de baixo ali e tal. Eu fiquei perto de onde o Renato fez o gol. Ele faz o gol e faz aquele gesto porque ali está a concentração do centro do Flamengo, que passou o jogo inteiro vaiando o Renato. Hoje em dia seria por isso que eu acabei de dizer. Cansamos de ver isso. Então, assim, não tem nada mais natural do que isso. Não tem nada que cause dano ao jogo. Em linhas gerais, não tem nada de danoso ao futebol. Ao contrário, eu acho que isso ajuda a educar as futuras gerações de filhos, netos, para perceber que ou você ganha, ou você perde, ou você empata. Tem a festa do outro, tem o outro.
interagindo. Isso. Na medida em que a gente começa a restringir todas essas coisas, nós vamos criar uma sociedade artificial que não pode ser contrariada. Não é verdade? O cara não pode ser contrariado. E se o TJD punir o Gabigol... Fala, Breler. Completa aí. Se o TJD punir o Gabigol... Se o TJD punir o Gabigol por essa comemoração, vai passar um recibo, vai ser uma barbaridade. Porque aí, de fato, vai ser a comprovação do que o Gabigol falou, de que tratam uma provocação ao adversário como mais grave que um ato de racismo. Então, e o que o Gabigol diz é muito sério, porque os árbitros hoje são orientados a advertir com cartão amarelo o jogador que tem ali uma atitude provocativa. Então, esse tipo de caso, se o árbitro entender, ele pode advertir o cara. Mas não há essa proatividade, como o Abel falou, esse ímpeto de punir agressões racistas, insultos racistas até no campo, que também existe. Então, é preciso que... A gente não pode colocar uma discussão tão séria no mesmo patamar de provocação clubística e de futebol, como é o racismo. Mas, se isso acontecer... É surreal, porque o Gabigol foi vítima de um ato de racismo. Ali o TJD não foi capaz de identificar e tal, passou um pano. E num caso desse, punir um jogador por comemorar um gol provocativo dentro das regras, dos limites do futebol, para mim vai ser um absurdo e um grande contrassenso do TJD. Eu não tô vendo ninguém falar de punir esse cara que tá jogando essas coisas. Também. Mas o Gabigol falou, pode jogar Copa, pode jogar não sei o quê, ele citou no Twitter. Vamos entrar um pouquinho no jogo agora, porque tem um Flamengo e Vasco, tem um jogo de volta, 1-0 pro Flamengo no jogo da ida. Pode perder de 1-0 também, que tá tudo certo, se classifica, tem a vantagem, né? Vai pra decisão. E não vai contar com o Bruno Henrique. É certeza absoluta que sem o Bruno Henrique a gente vai ver Pedro e Gabigol? Não. Não é absoluta, não. Mas pode pintar um Lázaro. É uma tendência. Não, o Lázaro, ele hoje é mais um reserva do Everton Ribeiro como ala pela esquerda. Mas já jogou mais adiantado. Já jogou mais adiantado. A posição dele, inclusive, é de meio atacante. A original, né? Existe a possibilidade, sim, com o Gabigol vindo fazer aqui o lado direito, o Pedro mais centralizado, o Arrascaeta do lado esquerdo. Me parece o mais lógico, para mexer menos no arcabouço do time. Mas, em se tratando de Paulo Sousa, é impossível você cacifar que isso vai acontecer. Porque ele tem, e as pessoas chamam de laboratório, eu chamo de processo de observação, porque laboratório no futebol tem uma peste negativa, né? O técnico que mexe muito no time... Não, o técnico mexe muito no time. Escala um time aqui e pro outro jogo muda 4, 5 posições, é o professor Pardal. São os rótulos do futebol brasileiro, né? E ninguém vai tentar descobrir por quê. Buscar informação, conversar com as pessoas. O Paulo Sousa disse para pessoas próximas a ele que ele ia fazer do Campeonato Carioca um processo de autoconhecimento. Ele precisava conhecer a fundo os seus jogadores. E a fundo... Mas já não deu pra conhecer bem. A fundo, mas deu pra conhecer bem, né? Bem. Pra escalar o Pedro nesse jogo. Qual é o limite desse tempo? Porque ele mesmo falou que o Pedro ia ter mais chance, oportunidade, etc. Não, o Pedro... Não sei, Breler. É uma discussão. Foi a pergunta do Breler? Se o Pedro merece ser titular. Pra mim, não. Hoje, não. Não, então, eu penso que o futebol você tem que planejar para 16, não para 11. Acho que o Pedro é um dos 5 que entram no decorrer dos jogos. Sim. Sem o Bruno Henrique, você pode botar o Pedro. Dúvida. É o natural. Mas só que dentro desses 16 tem alguns que jogam bem mais. Sim. O Pedro tá dentro daqueles 5 que jogam bem menos. O William perguntou para mim. Isso é verdade. Então, mas dos reservas... É porque em alguns jogos, jogadores que eram titulares do jogo anterior sequer entraram no segundo tempo. O gráfico da utilização... Contra o Galo ele não entrou? Não. Contra o Galo, não. Não, entrou o Vitinho. Jogo pesado. O Vitinho é uma opção, o Marinho é uma opção. Você falou a verdade dos 16, mas dentro dos 16, tem alguns que entram bem menos, né? Sim. O Pedro tá Não, Pedro, e a gente tá falando do Pedro, né? Porque no início do trabalho do Paulo Sousa, ele deu a entender que o Pedro ia jogar mais, ou não? Deu, que aqui caiu o mundo aqui. Você falou do Pedro. O Pedro não vai jogar, caiu coisa aqui. É o desespero aqui. Sabe o que é isso? É o agito, bastidores, preparação do Sport Center. Vai vir derrubando tudo. Isso, já chegou derrubando. Chegou quebrando tudo já o Sport Center, olha lá, pronto. Mas assim, o Pedro... Mas viraram o Pedro hoje não merece ser titular. Peraí, o Pedro não é titular ou ele não merece ser titular? Aí é um ponto. Você tá falando que não merece ser titular? Não, hoje
hoje, pela fase do Pedro, esse começo de temporada, ele não faz por merecer a titularidade do Flamengo. Ele teve oportunidades, até mais oportunidades do que com outros técnicos, e tem perdido muitos gols, muitas oportunidades. O Paulo Souza já deu um recado para ele, que quer ver o Pedro rondando outras áreas do campo, se deslocando um pouco mais, não ficando tão centralizado. E o Pedro não tem feito esse tipo de movimentação. Falar que hoje, para mim, ele já foi um jogador que mereceu mais oportunidades, mas na fase dele atual, ele não é um titular indiscutível, não é nenhum absurdo ter o Pedro fora do time. Pelo contrário, na ausência do Bruno Henrique, para mim é mais lógico o Lázaro titular, não só por ocupar aquela posição, mas porque o Lázaro, esse ano, está muito bem. Então tem tido até uma regularidade, um encaixe de jogo melhor com o que o Paulo Souza pensa. Então, para mim, hoje, o Pedro já mereceu mais oportunidades. Hoje, para mim, ele não tem que ser titular. Deixa eu entender um negócio aqui, peraí. Então, até outro dia a gente estava falando que era um absurdo, porque o Pedro, porque aquela proposta, aquela história lá do Palmeiras, que o Pedro tinha que ir para o Palmeiras, porque ou seria melhor para ele, porque seria titular absoluto no Palmeiras, porque o Pedro é seleção brasileira, porque não sei o que, não sei o que. E agora a gente chegou à conclusão o Breiler, que o Lázaro passou à frente do Pedro na fila do pão, é isso? É isso, Breiler? Mas assim, saúde, Rafa, saúde. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Não. Uma coisa, para mim, não tem nada a ver com a outra. O Pedro continua um jogador muito valorizado, um cara que tem condição, na ausência do Gabigol, de cumprir muito bem a função. Mas na fase atual, para mim, não é das melhores do Pedro. O Pedro tem perdido gols, tem desperdiçado oportunidades que um centroavante na condição dele não pode desperdiçar. Ele em tese, ele disputa a posição com o Gabigol. E para disputar com o Gabigol, você tem oportunidade, tem que fazer, tem que ser cirúrgico. E o Pedro não tem aproveitado e o jogo que ele entrega não casa tanto com a proposta do Paulo Souza, que é ter muita mobilidade ali na frente. E o Lázaro, nesse sentido, entendeu melhor, está cumprindo muito bem uma função defensiva. Ele é um jogador com características diferentes da do Pedro, então por isso se adaptou melhor. Não estou dizendo que ele é um jogador melhor ou ele, na hierarquia do elenco, está acima do Pedro, mas hoje, para mim, faz mais sentido, pela proposta de jogo e pelo momento do Pedro, o Lázaro ser titular. Minguaram os gols e ele não entregou a mobilidade. O Paulo disse até claramente, publicamente, o que ele quer do Pedro, né? Ele enxerga o Pedro ainda como um jogador muito parado dentro do esquema dele. Ele quer mais mobilidade. Então essa mobilidade que ele nunca entregou tanto, não veio. Os gols minguaram. O momento Pedro é menos brilhante, menos barulhento do que já foi. O Lázaro passou à frente? O Paulo Souza está dizendo a mesma coisa, exatamente a mesma coisa, que disseram Renato Gaúcho e Rogério Ceni. E foram criticados por isso. Porque o Rogério, logo no início, falou, não, para mim não dá para jogar porque eu perco em recomposição, etc. O Renato também não colocou o Pedro com o Gabigol porque achava que não podia. Então o Paulo Souza está chegando à mesma conclusão dos outros dois que foram criticados por isso. Com mais conhecimento de causa, porque ele ainda deu mais chance que esses dois. Mas em pouco tempo, né? Mas eu. Na prática, assim, uma coisa é o jogador em si, outra coisa é o que ele contribui para o time, né? E aí é correta a narrativa de que o Pedro tem essas questões relacionadas à parte de recomposição. É muito claro isso. Por isso que, assim, você começa a discussão me perguntando se a gente pode garantir que o Pedro vai jogar porque o Bruno Henrique está fora. Para o funcionamento do time, é melhor até que não jogue. Embora eu ache que vai jogar. Porque aí entra a questão de gestão de elenco. E como o Paulo Souza assumiu publicamente um discurso lá atrás, quando ele acertou com o Flamengo, que no time dele ele queria dar mais minutagem ao Pedro com o Gabigol, o discurso dele foi diferente dos outros anteriores a ele. Então, acho que ele tem uma chance aí para ser coerente com o que ele fala. Agora, para o funcionamento do time, Vitinho, Lázaro, Marinho, talvez mantivesse a amplitude de jogo que o Flamengo precisa. Desculpa, Rafa. Então, também eu não concordo quando você diz, não, mas a gente tem que imaginar que não são 11, são 16. Não é... O Pedro está muito bem nesses 16. Mas aí passa 5 minutos e você diz,
para o funcionamento do time, é melhor que ele não jogue. Então, não, a pergunta do Ele tem moral ou não tem? A pergunta ele está nos 16 ou não tem? A pergunta tem do 3 William ou 4 foi... na frente dele. A pergunta para o funcionamento do time, é melhor que ele não jogue. Ah, mas está tudo bem porque ele está nos 16. Qual que é a situação do Pedro no Flamengo? A pergunta do William foi se a gente vai ver o Pedro de início. E aí eu digo a vocês, eu acho que sim. Mas o Paulo Souza provavelmente vai ter uma leitura diferente para poder ter a manutenção das características do time com um jogador fazendo o papel do Bruno Henrique com mais proximidade do estilo do Bruno Henrique. Eu entendo tudo isso. Eu só não entendo quando a gente fala, então o Pedro continua sendo um reserva no Flamengo. Ele é reserva e aí no Flamengo. Desculpa, você, eu respeito sua opinião, mas aí... Não, ele não é reserva, não. Não, ele é reserva. Ele está nos 16. Mas eu falei que ele não era? Não, ele é reserva no Flamengo, como era com o Rogério Ceni. Tanto que a gente só está discutindo isso porque não tem Bruno. Ele é reserva no Flamengo, Exatamente. mas ele está... Quando tem um jogador que é titular, não pode jogar porque está lesionado ou porque está suspenso. E a gente fala, não, mas o Pedro não tem que entrar porque é melhor que jogue o Marinho ou o Lázaro ou blá, blá, blá. Não, caramba, ele não é reserva, ele é o quê? Aí ele virou reserva do reserva, então, né? Ele não é, ele não é o reserva, o Pedro é o quê, se o Bruno Henrique, ele não entra outro que eu falei, passou na fila do pão, então ele virou reserva do reserva nessa situação. Então. Eu concordo com tudo que você falou, a sua análise tática, que o Breler falou, recomposição, etc e tal. Ele é reserva. Ele já não é mais o 12º como já foi. Nem o 12º. Então, esse é um ponto. Esse é um ponto.